Aqui, gente, na aba de economia, tem o assunto onde eu quero chegar com a Débora Oliveira. A taxa das blusinhas não impactou geração de empregos no Brasil. E quem está dizendo isso é um estudo que a Débora vem explicar para a gente, que ela foi sancionada em 2024, 20% sobre importações de até $50 feitas em plataformas de e-commerce internacionais. E aí? Nos conte, Débora, porque à época ocorreu um grande debate até dos produtores aqui do Brasil ou a galera que faz compras internacionais, dizendo assim, nossa, prejudicaram, só porque a gente quer ser feliz comprando uma blusinha, vocês estão taxando a gente? Como é que ficou toda essa história de lá até agora? Um dos argumentos, Elisa, inclusive utilizado pelo setor varejista brasileiro, era de que eles não conseguiam ter uma competitividade justa, né? Por causa disso, eles se viam prejudicados na escolha do brasileiro de comprar de produtos aqui brasileiros, ou seja, de empresas brasileiras, ou comprar de fora do Brasil. Alegando essa alta desses custos, eles disseram o seguinte, se a gente tiver uma competitividade honesta, pelo menos, ou justa, se eles lá de fora também pagarem o mesmo que a gente paga de imposto, eu vou conseguir vender mais, porque essa competitividade vai ser mais justa, automaticamente eu vou conseguir até gerar mais empregos. Essa era uma das promessas, já que teria uma demanda maior. Mas o estudo da LCA Consultores mostra que não foi isso o que aconteceu, né? Depois de todo esse período, a gente não teve realmente nenhum impacto positivo em relação à geração de empregos por causa da taxa das blusinhas. E aí o estudo vai além, porque na verdade ele mostra que o que a gente tem é um problema de falta de competitividade do setor produtivo brasileiro. É um problema que recai, por exemplo, sobre a carga tributária muito elevada desse setor, que não consegue baixar o custo dessa produção e automaticamente não consegue baixar o custo dos produtos brasileiros, que era o que fazia muita gente recorrer às compras internacionais, porque a blusinha lá fora era mais barato. Comprar uma roupinha de academia lá fora era mais barato do que comprar aqui no Brasil, que tem um custo de produção muito maior, porque tem uma tributação muito maior em cima disso, porque tem vários outros fatores que são estruturais, Elise, que não resolveria, foi o que o estudo mostrou, né? Não houve uma migração relevante com essa taxa da blusinha que elevou, né, a taxação que fez com que produtos que fossem comprados nesses e-commerce internacionais, que tivesse o valor de até $50, você tem que pagar um imposto de 20% desse valor. Então, portanto, isso não resultou, não estimulou a produção local em relação a isso. E na avaliação da LCA, políticas pontuais de proteção, como essa tarifa, não serão suficientes para poder sustentar emprego nem fortalecer a indústria no longo prazo. Não foi até agora e não vai ser no longo prazo. E eles dizem que, inclusive, que isso acabou pesando, na verdade, para o bolso do consumidor e sem gerar o resultado final, que era mais efeito na economia real, ou seja, gerando mais empregos, que era o prometido até então. Exatamente. Se a gente para pensar, Elisa, não é lá muito barato. Sim, hoje, comparado com antigamente, né, você ia em determinadas lojas, essas marcas âncoras que a gente chama de fast fashion, né, para não citar nenhuma marca aqui especificamente. Loja de departamento, loja de departamento, né? Exatamente isso. Você conseguia comprar uma blusa por, R$50, por aí, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar esse tipo de situação se não for numa promoção. Só na promoção, geralmente, Pois né? Então o custo realmente da produção é muito maior porque a gente tem outros fatores estruturais que pesam nessa conta, inclusive tributário. A reforma tributária está aí, que precisa andar para tentar amenizar esses custos de produtividade que a gente tem no Brasil. E por aí vai, com tantos outros custos do Brasil de se produzir aqui. Mas não se atingiu o objetivo inicial, que era gerar mais emprego, pelo menos não nesse fato. Tem outros pontos importantes que devem ser mencionados nessa história, que aí não entrando no estudo, mas, por exemplo, lembra que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falava muito sobre uma questão de importação de produtos ilegais, inclusive de tráfico de armas e tudo mais, vindas dessa forma, que entravam dessa forma, porque era um volume gigantesco de importação que a gente tinha, sem cobrança de imposto nem nada, acabava não passando por fiscalização. Então, esse tipo de situação até pode ter reduzido. Eu lembro do ministro da Fazenda falar bastante sobre isso, né, de diminuir até a entrada de produtos ilegais no Brasil e tudo mais. Porém, né,
esse resultado na economia real de gerar emprego, a gente não atingiu, é o que mostra a LCA Consultores. A época, muitos empresários e empresárias dizendo, né? Nossa, a gente rala tanto, paga tanta coisa para vender aqui dentro e o pessoal compra produto de fora, paga quase nada, assim fica ruim para a gente que produz. Então, muita gente que à época também diz, não, é justo que você cobre a mais para poder haver alguma competitividade, né? Para ser de igual para igual, E né? o estudo mostrando honesto. que, pelo menos no quesito empregos, isso não resultou, não teve... Não, e nem mais geração, não teve efeito, né, de vendas por causa disso. Débora Oliveira, trazendo aqui pra gente esse olhar. Estou até curiosa para ver o que o Ministério da Fazenda vai se posicionar, se é que vai se posicionar daqui para frente, né, em relação a esse estudo, com algum contraponto em relação a E a gente tem que lembrar, inclusive, de outros efeitos que a gente teve, né? Pode ter algum efeito positivo vindo dessa questão da entrada de mercadorias ilegais, enfim, como o ministro da Fazenda mencionava, Elisa, mas também tem a questão do Correios. A taxa das blusinhas gerou um impacto significativo no orçamento dos Correios, que agora passa por uma grande dificuldade orçamentária. Claro que por diversos outros fatores, mas a taxa das blusinhas fez com que a gente diminuísse em muito o volume de encomendas internacionais. E, obviamente, que isso impactou no tanto que os Correios tinham, né, de trabalho, de arrecadar mesmo para o seu orçamento com os fretes que eram Você vê que pagos. interessante. Quantos impactos, né, em um único assunto.